Distribuição Filmes Caseiros. O Velho do Saco. No Brasil, o Homem do Saco é retratado como um homem adulto, alto e imponente, geralmente na forma de um vagabundo, que carrega um saco nas costas e recolhe crianças desobedientes para fins nefastos. A lenda do Velho do Saco de Torres. Lembro que quando criança ainda escutava a tal história em que um homem maltrapilho, todo de preto, saía pelas ruas desertas da cidade de Torres à procura de crianças, para colocar no tal saco e levá-las sabe-se lá para onde por Rony Dalpiaz. Quem, quando criança, não foi assustado pelos mais velhos com a história do Velho do Saco? Lembro que quando criança ainda escutava a tal história em que um homem maltrapilho, todo de preto, saía pelas ruas desertas da cidade de Torres à procura de crianças para colocar no tal saco e levá-las sabe-se lá para onde. Mas não era só o tal homem, havia também uma história sobre uma Kombi preta. Nem preciso dizer que, na época, eu e as outras crianças ficávamos apavorados e raramente desobedecíamos os pais. E, claro, alguns amigos contavam histórias de conhecidos que haviam sido raptados pela tal Kombi e que felizmente sobreviveram. Essas histórias não frequentavam apenas as minhas memórias torrenses de infância, mas as de todas as crianças do Brasil e do mundo, com pequenas adaptações ao local onde eram contadas. Essas histórias, pelo que sei, chegaram aos dias de hoje e, obviamente, também adaptadas aos tempos atuais. Na minha época todos sabiam que eram histórias para manter as crianças comportadas e em casa ao cair da noite. Somente isso. Será? Não é preciso pesquisar muito para conhecer essas histórias, suas origens, e verificar que elas têm um fundo de verdade. Embora contadas separadamente, descobri que na verdade é uma só história, que foi dividida em duas, com o passar dos anos. A primeira história, a lenda urbana do Velho ou Homem do Saco, tem mais verdades do que fantasia. Ela surgiu há muitos anos na Espanha, e ficou mais famosa após um terrível crime ocorrido em 1910, em que uma criança, Bernardo Gonzalez, foi sequestrada e morta por um homem. Esse homem usou um saco de balas para atrair e outro para carregar o corpo do garoto já sem vida. Já a história que eu conheço da Kombi preta deriva de outra lenda, a lenda do Papa Figo, abreviatura de Papa Fígado, que foi confundida com a do Homem do Saco devido à incorporação do mito europeu no folclore brasileiro. Segundo a crença, bastante comum no leste da Europa, havia um velho que andava sujo, mal vestido com um grande saco nas costas, cheio de crianças que ele sequestrava pelo caminho. E de acordo com esta lenda, as crianças do saco que o velho carregava eram crianças que estavam longe de algum adulto. Em uma versão dessa história, nos anos 70, 80 e 90, as crianças eram assombradas ao avistar um carro preto que na minha versão era uma Kombi preta, pois elas acreditavam que se ele parasse, seria para raptá-las e retirar seus fígados e sangue. Resumindo essa história toda, para obrigarem as crianças a dormir, comer e não sair na rua, além de fazer com que elas obedecessem e se comportassem bem, os nossos pais e mães se valiam de uma lenda com fundo de verdade e, ainda por cima, dividirão a lenda em duas para terem não uma, mas duas figuras para nos aterrorizarem, o Homem do Saco e o Papa Figo.